Você vai fazer com isso aqui? Carinho. Não, vai. Você vai fazer isso aqui, tá bom? Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem, já é pós-almoço. Por aqui é terça-feira de carnaval. Hoje o Léo foi trabalhar e o André tá brincando com uma foto que ele achou. Aí de manhã fui fazer outras coisas, resolver algumas coisas. E agora que eu vou começar a dar uma limpada na casa. Eu já organizei ela de manhã, já troquei roupa das camas. Aí por isso que vocês viram eu estendendo, são as roupas que eu já lavei. E agora o sol tá querendo aparecer. Tem um ventinho. Então vou aproveitar para dar uma limpadinha na casa. Mas antes de eu começar a limpar, eu vou fazer um bolinho de cenoura para ter, depois, quando eu finalizar tudo, para eu ter para tomar café, né? Até porque daí o Léo também já veio. E aí eu vou compartilhando com vocês o que eu for fazendo aqui. Né, Serelepe? Sim, eu peguei tudo lá em cima. É. Então vamos fazer um bolo agora? Segura.
Esses últimos dias por aqui têm sido bem chuvosos. Tava friozinho, mas hoje já não está. Tá normal já. Claro que não tá aquele calorão, mas já tá mais quentinho. Mas quentinho? Eu tenho que dar um pulinho no mercado também. Fica também? Aqui tem as loucinhas que eu lavei de manhã. Já vou guardar para desocupar ali. Tem mais os do nosso almoço. Almoço eu só esquentei o que sobrou de ontem e fiz um arroz fresco. Ontem eu fiz uma polenta para nós. Coisa que aqui em casa amamos, né? Polenta. Meio difícil, descendente de italiano, não gostar de polenta. O André, então, quando tem, só come polenta. É meu parolinho aqui, que eu adoro fazer polenta aqui. Porque não queima, não gruda, assim, né? A ponto de queimar e passar pro restante. Que faz aquela crostinha, é claro. Então, essa aqui é ótima. É bem velhinha, era da minha sogra. E é aqui que eu sempre faço polenta. Aqui que eu acho que eu vou fazer o bolo aqui. E vou assar no forno lá de fora. Então, vou colocar para aquecê-la. Bom, para fazer esse bolinho de cenoura, claro que eu uso um liquidificador. E vou descascar 2 cenouras. Eu sempre uso cenouras médias. Se você for colocar uma cenoura grande, coloque só uma. Não exagere na cenoura, porque é ela que deixa, às vezes, o bolo ficar abatumado. Sabe aquele bolinho de cenoura que parece que não cresceu, que fica pesado? É excesso de cenoura. Então, como sempre, né? Tudo precisa ter um equilíbrio. Aí eu vou tirar a casquinha aqui. Nem precisa, né? Mas tem gente que rala a cenoura antes de bater. Eu pico. Se ficar algum pedacinho maior, que o meu liquidificador já tá bem velhinho, é só tirar. Quer pegar a cenoura? Difícil, né? As crianças comerem cenoura, principalmente cenoura. Mas os meus comem cenoura crua numa boa. Cozida, Pietra não é muito fã. Peguei as cenouras. Aí vou colocar 3 ovos. Ovos inteiros, né? Como eu falei, eu vou ter que dar um pulinho no mercado mais tarde para pegar as coisas que faltam. Ovos, fruta, verdura. Aquelas coisinhas básicas que tem que ter sempre aqui em casa. Aqui eu vou colocar meia xícara de açúcar. Meia xícara de óleo. Um pouquinho menos de meia, não gosto de exagerar. Nós íamos no mercado ontem, mas aí de manhã eu e o Léo ficamos fazendo umas pesquisas. E quando vimos já eram 11 horas. E eu tinha médico no final do dia lá na Praia Brava. E a gente ficou com medo de que fosse sair, digamos ali umas 4 horas e fosse pegar trânsito. Daí decidimos sair, era 3 e pouco. E no fim, ainda bem que não pegamos trânsito. Chegamos lá bem adiantado. E o meu médico foi bem pontual. Então, não atrasou. Mas aí, chegamos em casa de noite. Porque daí depois os meninos quiseram ir comer. Aí fomos levar eles para comer. E aí pegamos um pouco de trânsito para voltar. Chegamos em casa, acho que era umas
7h15, 7h30 por aí. E aí acabei que não fomos no mercado. Eu vou ter que ir hoje. Aí aqui eu vou bater até virar um creme, até ficar bem lisinho tudo isso aqui. Tá bom. Aí eu vou pegar trigo branco, mas se quiser fazer bolo integral de cenoura, é só substituir as farinhas, né? Colocar integral ao invés de branca. Ou fazer com farinha de arroz, se for alérgica a glúten, só substituir. Eu gosto de mexer com fouet e não bater no liquidificador o trigo, porque assim eu consigo sentir a textura e saber o quanto mais de trigo eu coloco, mais ou menos. Ó, eu vou colocar só uma xícara e meia, um pouquinho menos. Tá bom, é um bolo pequeno mesmo. Vocês viram que eu não coloco nenhum outro tipo de líquido. Os líquidos que tem aqui é o óleo, o suco da cenoura, né, depois de moído, e os ovos. Eu não costumo colocar água e nem leite nesse bolo. Vou untar minha assadeira com óleo mesmo, óleo vegetal. Uma colher de fermento. Mãe já coloca, tem que pegar lá fora. Agora vai pro forno por meia hora, 180 graus. Já acabei de limpar toda a casa, os meninos me ajudaram agora na finalização, colocando os tapetes no lugar. E é uma mão na roda, já esse pouquinho que eles ajudam, já me ajuda e também já serve de motivação para eles continuar fazendo as coisas, né? Me pediram
para eu mostrar essa parede aqui, do que ela é, como é que nós fizemos. Então, essa parede é tipo chiclé. Nós fizemos com pinos tratado, né? Porque como aqui no litoral corre risco de dar o cupim, então nós compramos pinos tratado. Por que nós revestimos essa parede de chiclé? Até tem que colocar lá em cima os roda-teto, que não foi colocado ainda, mas irei colocar em breve. Por que nós fizemos? Porque a gente fez isolamento acústico com a parede da vizinha. Não tinha isolamento acústico nesse quarto, então nós decidimos fazer. E como fomos eu e o Léo que fizemos, então esse aqui foi o método mais barato que nós encontramos e também algo que nós dois podíamos fazer. A única coisa que eu não gostei foi da emenda aqui das madeiras. Cada madeira dessa tem 3 metros de comprimento, então esse quarto tem 6. E aí ficou a emenda aqui no meio. Então eu queria que as emendas ficassem bem aleatórias, assim. Mas, como nós não tínhamos a ferramenta certa para cortar essa madeira, e ela iria se danificar bastante, nós deixamos assim. A ideia, eu tinha outras ideias para essa parede, mas as ideias foram abortadas por hora. Mas ficou bem bacana, o isolamento acústico funcionou super bem. E por ser pino, vocês podem ver que aqui, ó, assim, começa a aparecer o nozinho da madeira. É normal, né? Pinos. Então, ele tá sempre resinando. E eu decidi pintar de branco. Mas é só retocar a tinta uma vez por ano, que fica sempre branquinha. Já faz mais de ano que nós fizemos essa parede. Pra cá também já tá tudo limpo, tudo organizado. Os banheiros, os quartos, tá tudo ok. Acho que só tem umas coisinhas fora de ordem aqui na minha mesa. Até aqui não, tá mais ou menos em ordem. Tem umas roupinhas ali que eu tenho que guardar. E só. E pelo jeito vai vir chuva de novo. Ó, tá escurecendo pra lá. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, que tem aqui assim, ó. Tem as nuvens bem escuras. Vai vir mais chuva por aí. Aí vamos descer, ver como é que tá lá embaixo. Os meninos já estão esperando o bolo, que já assou. Eu coloquei a cobertura agora. Só tava esperando esfriar para dar para eles. E aqui embaixo também tá tudo limpo, tudo em ordem. A André tá aqui vendo TV. Né, André? Sim, ligadinho. Tá vendo o cachorrinho? É? Também só aspirei tapete e passei um pano no chão. Não fiz nada de faxina hoje, só aquela limpeza mesmo para manter. Ai, é tão bom essa sensação de tudo limpinho, tudo organizado, tudo no lugar. Chão limpo, tem algo que para mim é fundamental, é um chão limpo. Chão tudo limpo, casa tá ok, que as bagunças são fáceis de organizar, né? Aqui fora também tá tudo limpo. Hoje eu nem coloquei o chão lá fora no banquinho, porque o tempo assim, parece que chove, parece que não chove, nem adianta colocar lá. Mas aqui também tá tudo em ordem. Agora eu vou comer um pedaço de bolo e dar para os meus filhotes. O bolo saiu bem inteirinho da forma, mas nesse canto aqui já não está mais tão inteirinho, porque o André andou cutucando antes de eu colocar a cobertura. Por isso que eu gosto de quando eu tenho bastante coisa para fazer, que nem hoje, né? Que eu levo mais de hora para fazer tudo entre aspas, né? O que eu achei que tem que fazer hoje, porque tem mais coisa ainda, mas elas vão ficar para amanhã. Tenho calçado para limpar, banheiro para lavar, mas amanhã eu faço isso. Vidros para limpar. Aí eu gosto de fazer um bolo quando não tem nada para depois que eu termine, para eu tomar um café e para dar mesmo para os meninos, né? Aí eu faço normalmente antes de lavar a louça, que agora, ó, encerrei já meu expediente, é só vir aqui e comer, que é o gostoso. Ó, e o bolo com menos cenoura, ele fica bem fofinho e não fica aquele bolo pesado, aquele bolo abatumado, que fica já com um gosto nada agradável. Então, sempre que vocês forem fazer bolo de cenoura, coloquem menos cenoura. Se for uma grande, uma só. Ou se não, 2 pequenas. E também vai depender da quantidade de massa que vocês vão fazer, né?
Como eu sempre faço bolos pequenos aqui em casa, que é para comer em no máximo 2 dias, então é essas as medidas que eu uso. Já tomamos o nosso café, já comemos metade do bolo, por sinal tava uma delícia. Eu demorei um tempinho para acertar bolo de cenoura. Quando eu era solteira eu nunca acertava, mas era porque eu tava colocando a quantidade de cenoura errada. Eu achava que quanto mais cenoura, melhor o bolo, e é o contrário, né? Aquela coisa que eu sempre falo, né? Equilíbrio é tudo, em tudo na nossa vida, absolutamente tudo, né? Se você não tem equilíbrio, você não consegue fazer nada que preste e não chega a lugar nenhum. E o tempo já fechou, então provavelmente se vier chuva vem mais tarde. E já encerrei meu dia, como eu tinha falado antes para vocês, eu faço assim. Eu determino o que eu tenho para fazer e conforme eu faço isso, ok, pronto. Porque há um tempo atrás eu começava a fazer as coisas de manhã e só acabava à noite. E aí eu sentia que meu dia era produtivo, é claro, mas eu não via o dia passar. O dia simplesmente passava sem eu perceber. Hoje eu já procuro ter esse equilíbrio também. Digamos, programar as coisas que eu vou fazer todos os dias. Porque aqui em casa eu consigo fazer isso. Que nem, ó, eu limpei toda a casa hoje. Amanhã eu não preciso fazer isso. A casa vai estar limpa. Aí amanhã eu lavo o banheiro, ou eu limpo os vidros. Eu sempre faço outra coisa no dia seguinte. Aqui embaixo, normalmente eu passo um paninho aqui no térreo todos os dias. Mas é porque eu tenho essa mania. Mas caso contrário, não precisa. Porque os meninos comem na mesa, comem com prato. Então não tem migalha, não tem sujeira de comida pelo chão. Isso é uma regra aqui em casa. Comida é na mesa. E como eles também não têm o hábito de comer salgadinho, bolacha, essas coisas, porque eu quase nunca compro, então não tem esse tipo de farelo em casa. A hora das refeições é na mesa. E as comidas que eles comem não são de fazer muita bagunça. Ah, alguém me pediu, já nem lembro mais quem, para eu mostrar como é que eu mantenho as minhas panelas de inox, né? Bonitas. Essas panelas de inox já tem uns 20 anos que está conosco, né? Eu comprei elas para dar para minha mãe e a minha mãe usou. E aí, quando nós viemos aqui pro litoral, foi uma das coisas que nós trouxemos. Afinal de contas, era um xodó dela, né? E aí, quando eu vim morar com o Léo, eu trouxe pra mim, né? E elas... Como é que eu cuido delas? Não tem muito segredo. Como ela é inox aqui fora, então eu não passo buchinha, não passo lã de aço, não passo nada. Eu só simplesmente lavo com o lado amarelo da bucha, né? Então, nessa parte aqui, ó, imagina, esse conjunto de panela tem 20 anos, 20 anos. Aqui tá bem bonito, porque eu não passo o lado amarelo, o lado verde, né, da bucha. Aqui, de vez em quando, uma vez, sei lá, quando eu vejo que precisa, eu tenho aquela pasta rosa. Aí eu passo aqui, deixo agir um pouco, pego uma escovinha de dente e passo em tudo aqui. Até eu vou fazer nas minhas tampas das panelas de cerâmica, que elas são de vidro. E aí, se eu fizer essa semana, eu compartilho com vocês. Essa aqui é uma das que eu mais uso. Esse aqui é o escorredor de massa, né? Que é o que eu uso para fazer iogurte e tudo. Tinha os cabinhos aqui, eu tirei, porque no meu ponto de vista é inútil. E a panela, ó. A panela é aquela panela que se você não cuida, queima, né? Mas por dentro ela é bem bonita, bem limpinha, não tem nada queimado. E aqui eu passo o lado verde da bucha, quando precisa, né? Senão não precisa. E por fora, ó, pode ver que ela não tem queimado, não é uma panela queimada. O segredo para que a panela não queime, assim, tem algumas manchinhas, mas é só passar um limão que sai, que é do uso, né? Afinal de contas já tem 20 anos. Mas eu não me incomodo com isso. Então, para que ela fique bonita sempre assim, sem queimar, sem marcas de gordura,
Primeiro, que eu quase nunca uso óleo vegetal para cozinhar, eu cozinho com azeite de oliva, né? E o segredo está no fogo. Essas panelas não podem deixar o fogo alto, porque o fogo vai acabar escapando pelas laterais, onde danifica a panela. Queima a panela aqui, tanto aqui do lado de fora quanto do lado de dentro. E automaticamente vai ficando feia a panela, ela vai perdendo brilho e vai como se fosse queimando. E daí o que escorrer ou o que cair vai queimar e criar aquela crosta. Como ela tem essa emenda aqui, automaticamente a gordura vai entrar, vai acumular aqui e também não vai ser fácil de tirar. Sempre que eu vejo que precisa também, eu passo a pasta rosa aqui, deixo agir aqui também, aqui nas hastes, né, nos cabinhos. Deixo agir, passo uma escovinha, depois sai tudo. Quando eu fizer essa limpezinha de novo, eu compartilho com vocês. Então, as minhas panelas são bem cuidadas assim, porque eu costumo cuidar do fogo, né? Que é o essencial. Então, tem que ser fogo médio para baixo. Como é que você vai saber na hora de usar a panela que você está usando o fogo do jeito certo? Coloca a panela no fogo e o fogo tem que concentrar só aqui embaixo. Ele não pode subir pelas laterais. Deixa eu mostrar ali para vocês. Então, vou usar a minha panela, né? Eu sempre uso as bocas da frente porque para mim é mais fácil. Eu só tenho uma boca com a chama maior que fica aqui no fundo. E essa aqui eu uso só quando eu uso panelas grandes. Cada tamanho é indicado para um tipo de panela. Se eu usar essa panela aqui, é claro que a chama vai subir, mesmo que eu deixe em fogo baixo, porque essa panela não é para o tamanho dessa boca aqui, né? Desse queimador. Então, eu uso sempre essas mais da frente, por serem mais práticas para mim. E aí, eu cozinho aqui. Se eu vou cozinhar uma terceira coisa, se ela vai ficar pronta mais rápido que as outras, então eu cozinho as outras, coloco para trás. E daí, na hora de finalizar os pratos, ou fazer, digamos aí, um legume salteado que é rapidinho, aí eu uso essa aqui. Então, coloco a panela aqui, ligo o meu fogão e olha, ó. Como essa panela é adequada para esse tamanho de boca, o fogo já não sobe. Mas se eu não quiser que ele não suba mais, é só eu baixar, que vai ficar concentrado lá embaixo, ó. Se concentra lá. Agora a janela tá aberta, tá ventando, então a chama tá subindo um pouquinho mais. Aí você regula a chama e concentra o calor somente embaixo da panela. Esse é o segredo essencial para manter as panelas bonitas, para não queimar comida, e é desse jeito que eu faço. Deixa aqui para esfriar agora. Essa aqui, digamos assim, foi a que mais foi judiada até agora. Essa aqui o Léo levou lá para cima quando ele estava lá para Itaiópolis. Eu mandei essa para ele cozinhar um arroz, alguma coisa, e um colega dele acabou queimando essa panela. Esqueceu ligado e queimou. Aí ela deu uma escurecida aqui, ó. Mas eu consegui recuperar aqui, eu passei sim a buchinha para remover aquela parte escura. E é sempre para eu usar a pasta rosa nela para recuperar o brilho. Mas eu sempre acabo esquecendo, né? Então essa foi a que foi mais judiadinha. E aí dá para ver que ela tem ainda marcas de queimado aqui. E aqui no cabinho dela também tem marquinhas de queimado. Mas eu quero ver se essa semana eu faço essa recuperação do brilho e compartilho com vocês. Aí por dentro também, ó, ela tá meio fosca, né? Tem a diferença dessa aqui com essa aqui, ó. Mas aí eu vou fazer essa semana, eu acho, aí eu compartilho com vocês. Essas panelas, como eu falei, tem mais de 20 anos, provavelmente já não fabricam mais desse modelo aqui, deve ter mudado já, mas ela é uma Tramontina. Essa aqui, o tamanho é 18 por 10. Eu adoro essas panelas. Além de ser uma recordação da minha mãe, elas são super úteis. E aqui é o mesmo segredo, né? Eu ligo o fogo, ó, pode ver que aqui a chama já começa a subir. Então eu baixo o fogo e deixo cozinhar no fogo baixo. Assim eu mantenho as panelas sempre bonitas. E as de cerâmica são as melhores que tem para tudo, né? As de cerâmica vão estar sempre bonitas, sempre brilhosas, são fáceis de limpar. Eu adoro cozinhar nelas. Ah, mas a de cerâmica queima. Qualquer panela queima. Você tem que ter cuidado com elas, como usar e usar
o fogo adequado. Essas aqui também não pode ser usada em fogo alto. Por quê? Porque a comida vai queimar. Afinal de contas, ela é mais grossa aqui embaixo. Ela é bem grossa e essas panelas são mais pesadas. Então, a borda é um pouco mais fina e aqui embaixo elas são extremamente grossas. Por quê? Porque assim concentra o calor aqui. E os alimentos cozinham com mais rapidez e economiza gás. Só que você tem que saber usar. Digamos, eu vou cozinhar um arroz. Eu sempre vou desligar o arroz uns 5 minutos antes dele estar totalmente seco. Que a água, né, que o arroz tem absorvido toda a água. Por quê? Porque quando eu desligar o fogo, vai continuar cozinhando ainda. A temperatura está concentrada aqui, então automaticamente vai continuar cozinhando o alimento. Se desligar no tempo certo, não gruda aqui dentro, o arroz fica bem soltinho, não cola. As panelas de alumínio normalmente colam aqui embaixo, né? Não que queime, mas elas ficam coladinhas. E essas aqui não ficam assim. Essa aqui é a que eu mais uso. É o tamanho ideal para nós. Para fazer um molho, digamos, eu quero fazer um molho de, sei lá, quando eu cozinhava, fazia molho de carne, eu usava muito elas porque eu sempre gostei de fazer aquele fundinho. Sabe aquele fundo que você faz ali, vai deixando a carne fritar? E quando você vê que tá secando, você pinga um pouquinho de água, tira aquela raspinha que tá no fundo da panela, deixa ela fazer aquele processo de novo, pinga a água de novo. Então essas panelas são perfeitas para fazer esse tipo de carne. As carnes ficavam extremamente saborosas. Que carne é algo que você tem que saber preparar para ela ficar gostosa, cozinhar, ficar no ponto certo. E então eu usava muito essas panelas para fazer os molhos. E ficava muito bom, muito gostoso. E nunca queimei molho nessas panelas, nunca queimei nada nas panelas. Porque é só ficar de olho. Às vezes, acho que não faz muito tempo que eu esqueci de desligar. Mas isso foi besteira minha. Eu esqueci de desligar, acho que até foi nessa panela. Tava cozinhando arroz e eu esqueci do arroz cozinhando. Aí quando eu vim, já tava começando a subir o cheirinho de queimado. Aí o que eu fiz? Eu desliguei e tirei de cima do fogão. Coloquei no outro lado que tava frio para ir baixando a temperatura rápido e tirei a tampa da panela. Que eu começo a cozinhar o arroz sem tampa, aí depois eu tampo ele. Aí depois, quando eu vi que tava queimando, eu vim ali, tirei e abri a tampa. Por que eu tirei a tampa? Porque assim, todo aquele vapor de queimado que concentrou no fundo, não vai pegar no restante do arroz. Ele vai sair, vai evaporar. Então, o que não queimou do arroz não vai ficar com gosto de queimado. Dá super certo. Para mim, funciona super bem quando eu esqueço o fogo do arroz ligado, que é muito raramente, mas acontece, né? Com qualquer ser humano. Então, essas panelas são maravilhosas. Não são muito baratas, mas dá para ir comprando uma por mês, ou se programar e juntar aí. Essas panelas aqui, que é da Ceraflame, ela deve estar aí numa faixa de uns 5 panelas, uns 600, 700 reais. Se pesquisar bem, acaba encontrando por um menor valor. Mas vale cada centavo. Eu adoro. Essa aqui eu paguei 35 reais nessa panela. Mas porque eu comprei lá em Rio Negrinho, no outlet que vende esse tipo de panela. E essa aqui é considerada segunda linha. Por que ela é segunda linha? Vamos ver se eu acho o defeito. Aqui no fundo, ela tem uma leve elevação no meio aqui, no centro. Então, quando eles não fizeram um acabamento certinho no fundo dela e ela ficou com uma leve elevação aqui. E aí ela foi desclassificada, né? Não passou no teste de qualidade. E aí essa loja lá pega os produtos da fábrica que é lá e revende por um preço muito bom. Só que quando você vai comprar panela é assim, você compra a panela, só a panela, aí você compra a tampa, que é vidro, né, vidro temperado, e compra o puxador. Não é o kit, quando você vai comprar a avulsa lá na loja. Mas o valor disso aqui também é bem simbólico, bem baixinho. E quando você compra o conjunto pronto na internet, você vai comprar tudo, né? Mas lá, quando vai comprar lá, você compra por peça. Adoro, adoro. Essa aqui,
É uma das mais novas que eu tenho, então ela não tem aquela marquinha de gordura aqui. Tem uma outra ali, que é da outra maior, que era a que eu usava para fazer carnes, né? Aí aquela, esses dias eu vi que ela tá com um resquício de gordura, assim. Que aqui eu vou passar a pasta rosa e compartilhar com vocês. Então, eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês em relação a como que eu cuido das nossas panelas. Como é que eu mantenho elas assim bonitas. Essas aqui tem 20 anos. E essa aqui é a mais nova, mas tem o quê? Uns 2 anos essa panela. E aí eu tenho outras de quando eu vim morar com o Léo, ele já tinha. Então também deve estar na faixa aí de uns 12, 13 anos. E adoro, adoro. Essa aqui não tem perigo de dar choque térmico, digamos, tiro do fogo e coloco na superfície fria. Não vai rachar. Mas eu nunca faço isso, né? Elas têm comprovação, né? Elas são testadas dessa forma, para que não aconteça, que tem muitas pessoas que não têm esse cuidado. Mas eu não costumo fazer isso. Outra coisa, a única forma que tem de danificar essas panelas é se derrubar. Aí acontece de quebrar. Mas caso contrário, se você cuidar, vai ter panelas para a vida toda. Sem falar que elas são atóxicas, né? Então não passam nada para o alimento. Essas aqui também são fabricadas para isso, mas como ainda como é que eu posso dizer? Pode ser que tenha resquícios de metal pesado aqui, não pode ser que passe alguma coisa para o alimento. Agora, já essa aqui é zero, porque é feita de barro e a tinta também é própria. São tintas que não vão componentes químicos para ser tingidas as panelas assim. Então, espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês hoje em relação à parede de chiclé que nós temos e as panelas. Tem mais coisas que eu preciso compartilhar com vocês, mas agora de momento eu não lembro. Então, se vocês forem tendo dúvidas aí, vão me deixando nos comentários que eu vou compartilhando com vocês. Acompanhem os nossos vídeos diários para você sempre, quando vocês têm dúvidas, eu já devo ter respondido em alguns outros vídeos. E aí, como, né, talvez você não veja e não sabe, né, como é que eu fiz, de onde eu comprei, como é que eu cuido, o que que eu faço. Mas devagarinho eu vou recompartilhando tudo de novo, né? Também me pediram receita do pão integral que eu fiz nesses últimos vlogs aí. Já tem uma receita, um vídeo exclusivo de pão integral, mas eu vou fazer mais. Como sempre tem gente nova chegando, então eu vou compartilhando com vocês. Mas os pães é super simples de fazer, rápido de fazer. Ontem eu lembrei que eu tinha que fazer pão, era meio-dia, mas 3 horas da tarde, 3 e pouquinho, nós tínhamos que sair. Deu tempo, eu amassei o pão, era 15 para o meio-dia, 2h30 o pão estava assado. Então é muito rápido fazer pão. E podia ter comprado pão fora? Podia, mas é bom para o bolso e bom para a nossa saúde, né? Eu mesma fazer os nossos pães em casa. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho. E amanhã estaremos de volta com mais um vídeo por aqui.